Com certeza você já ouviu falar no termo carb load. Carb load é uma estratégia utilizada por praticamente todos os atletas de ponta de endurance. Ciclistas, triatletas, maratonistas. Por que essas pessoas utilizam essa estratégia? Como fazer do jeito certo? O carb load pode ser utilizado também por atletas amadores, pela pessoa que está no teu consultório, pelo teu paciente ou por você que está aí assistindo esse vídeo e quer fazer, por exemplo, uma prova de 21 quilômetros ou de 42 quilômetros no final de semana, quer ter melhor performance. O carb load é uma excelente estratégia para melhorar a performance e é simples, é muito simples fazer o carb load. E hoje você vai aprender a história por trás dessa estratégia, quais são as premissas que sustentam a sua utilização e como fazer na prática para que realmente o carb load seja feito da forma certa, porque a maioria das pessoas faz o carb load da forma errada, mas com o vídeo de hoje você não vai cometer esse erro. E para a gente começar, vamos iniciar falando desses dois caras aqui, ó, dois pesquisadores suecos, aqui o Jonas e o Eric Hutman. Esses caras, eles são pioneiros na técnica de medir o glicogênio muscular. Então, olha só, o nosso músculo ele é capaz de estocar carboidrato na forma de glicogênio. Então, a gente come o pão, o arroz, o macarrão, a maçã, a pera, a gente come o carboidrato da dieta e esse carboidrato vai virar glicose através da digestão ali, da absorção. E aí essa glicose parte dela vai para a nossa musculatura e fica lá armazenada na forma de glicogênio muscular. A gente já sabe há muito tempo, desde a época desses caras aqui, ó, 1966, que a quantidade de glicogênio que tem dentro do músculo influencia diretamente na performance. Porque aquela glicose que está ali vai ser utilizada como fonte de energia para a contração muscular e também contribui para a fisiologia de contração do músculo. Quando o nosso glicogênio, a gente tem lá uma reserva de glicogênio de 300 a 700 gramas de glicose dentro do músculo, para ser mais preciso. Quando o glicogênio baixa de forma significativa, o nosso músculo ele começa a ter problemas na contração. Então, diferente do carro, é mais ou menos assim, ó, o meu carro, se eu tiver com o tanque cheio e eu acelerar, pisar, ele vai ter o desempenho. Se eu tiver com 10% do tanque e eu acelerar, ele vai ter o mesmo desempenho. O nosso músculo não. Se você tá com glicogênio cheio de glicose no músculo, e aí você bota força, corre numa velocidade X, teu glicogênio baixa demais, quando ele fica ali abaixo de 40% da capacidade, você já começa a ter prejuízo na performance. A perna já começa a ficar mais pesada, você começa a ter mais risco de cãibras, você vai ter dificuldade de manter aquele ritmo que você tá ali na corrida, ou na bicicleta, ou no nado. Então você começa a sentir os efeitos da fadiga de forma mais proeminente quando o glicogênio baixa de forma significativa. E esses caras aqui, eles inventaram uma técnica onde ele pega um pedacinho do músculo e ele consegue medir. É isso aqui que eles estão fazendo aqui agora, ó. Uma das primeiras medições, um dos primeiros exames de biópsia muscular realizados de todos os tempos. Essa foto aqui ficou eternizada para a história da nutrição esportiva. A partir do estudo desses caras, a nutrição esportiva pôde se desenvolver ao passo que ela está hoje, pela sementinha que esses caras plantaram aqui. Nessa época, eles fizeram um protocolo onde eles ficavam medindo ali a concentração de glicogênio no músculo das pessoas, dos atletas que eles testaram. Cerca de 9 indivíduos foram testados e eles ficavam colocando mais carboidrato, mais treino, menos treino e ficavam lá medindo, fazendo as experiências dele. Vamos ver aqui quanto que um treino é capaz de baixar o glicogênio. Quando a pessoa começa a treinar, o quanto que baixa. Se a gente colocar muito carboidrato, o quanto que sobe. E aí eles foram testando essas estratégias nutricionais / estratégias de treino nas concentrações de glicogênio no músculo. Então, esses experimentos levou ao protocolo clássico de 3 fases de carb load. O que é o carb load? Para a gente entender, ó. Carb load é quando você utiliza uma estratégia nutricional de manipulação no consumo de carboidrato que vai proporcionar cerca de 200% de glicogênio no músculo. Ou seja, o carb load ele é capaz de quase que dobrar a quantidade de glicose que a gente tem no músculo
no dia da prova. Isso é bom porque a gente acabou de entender aqui que quando o glicogênio baixa muito, a gente não tem queda de performance. Então, se eu conseguir começar com muito mais glicogênio, consequentemente eu vou ter uma performance melhor. O carb load ele serve justamente para isso e quem criou essa estratégia foram esses dois rapazes aqui em meados aí de 1966, no dia da mentira, 1º de abril de 1966. O que foi que eles fizeram? Primeiro eles fizeram uma etapa de depressão. Eles fizeram 3 dias de treino intenso e uma dieta low carb. Dieta baixíssima em carboidrato com 3 dias de treino intenso. E aí depois o que foi que eles fizeram? Tiraram o treino e colocaram uma dieta com 8 a 10 gramas por quilo de peso de carboidrato. Parece que foi uma luz que deu ali neles, né? Uma inspiração divina. E aí eles fizeram esse protocolo aqui. E aí o que foi que aconteceu? O que foi que eles observaram? Eles observaram que a quantidade de glicogênio subiu mais do que antes dos dias de depressão. Então, assim, ó, quando você está comendo bem carboidrato, você tem uma quantidade X de glicogênio. E aí, quando você passa pela depressão e depois você sobe o carbo, você fica com 200% de glicogênio. Foi isso que eles descobriram. E aí, depois, essa técnica ela evoluiu. E em 1981, os pesquisadores do Jornal Internacional de Medicina, aqui mais especificamente liderado pelo grande Sherman, também um dos pais aí do metabolismo de carboidrato, eles fizeram um teste um pouco diferente. Eles testaram, ó, será que a gente precisa passar pelo período de restrição de carboidrato? Ó, porque, ó, o Eric, o que é que ele fazia? O protocolo clássico, ele tinha que passar pelos 3 dias de low carb. Era assim, ó, pra gente ficar com 200% de glicogênio, primeiro tem que ter 3 dias de low carb e depois tem que ter 3 dias de high carb. Se não tiver o low carb, se não tiver a fase de depressão, então a fase de a supercompensação não vai acontecer. A gente não vai conseguir ficar com 200% de glicogênio. Só que o Sherman veio com sua pesquisa testando situações diferentes. Ele testou aqui, ó, 3 situações diferentes, ó. Qual foi a primeira situação que o Sherman testou? Ele testou uma dieta low carb e depois uma dieta high carb. Ou seja, a mesma coisa que o Eric tinha feito em 1966. Ele só repetiu, ó. Aí na dieta low carb ele fez 1,4 gramas de carboidrato por quilo de peso durante 3 dias, o mesmo protocolo clássico. Esse é chamado de protocolo clássico de supercompensação de glicogênio, que foi criado em 1966. E aí o Sherman chegou e fez esse protocolo clássico em algumas pessoas, ó. E aí, na segunda etapa, ele fez aqui 8 gramas de carboidrato por quilo de peso. E aí o atleta fazia praticamente uma meia maratona, 20,9 quilômetros, certo? Então, ele fazia o seguinte, no primeiro grupo, ele começava, diminuía o volume de treino, fazia uma dieta low carb, aí depletava todo o glicogênio na dieta low carb, depois fazia uma dieta high carb de 3 dias. No segundo grupo, ele tentou um novo protocolo. Como é que era esse novo protocolo? Ele não fazia a dieta low carb. Então as pessoas treinavam ali durante 3 dias, normal. Perto da prova, eles reduziam o volume de treino, que é chamado de tapering. Todo mundo faz isso perto de uma prova, reduz o volume de treino, né? Perto da prova eles reduzem o volume de treino. E aí o que é que eles faziam? Eles aumentavam o carbo. Então a pessoa tá lá comendo a dieta normal, 5 gramas de carbo por quilo de peso, mais especificamente aqui nesse estudo. E aí depois ele vai e sobe para 10 gramas, para 8 gramas de carbo por quilo de peso. Então ele simplesmente estava na dieta habitual, diminuiu o treino e subiu a dieta. E no terceiro grupo, ele não fazia a supercompensação. O terceiro grupo consumia 5 gramas de carboidrato por quilo de peso durante toda a semana, durante todo o período. E aí o Sherman, ele ficava pegando biópsias musculares, a mesma técnica inventada pelo Eric, para ir medindo ali os níveis de glicogênio durante esse período, né? E aí olha só o que foi que aconteceu. Vamos entender aqui, ó. O grupo A, que foi aquele grupo que fez o low carb, a fase de depressão, e depois o high carb, ou seja, o grupo que fez a estratégia clássica criada pelo Eric em 1966, conseguiu a supercompensação, ó. Tá aqui esse grupo, ó. Na hora da dieta low carb, ele ficou com glicogênio baixinho, e aí, ó, o glicogênio dele ficou aqui em praticamente 200 gramas de glicogênio, 200 milimols de glicose por quilo de peso seco. É uma medida, né? O glicogênio dele subiu muito, né? Aconteceu a supercompensação. Ele estava ali com praticamente 200% de glicogênio no músculo, certo? O segundo grupo que fez
a estratégia de não baixar o carboidrato, teve o mesmo resultado, ó. Ele começou com glicogênio normal e depois, no dia da prova, ele estava super compensado também. Ele estava com o dobro de glicogênio no músculo. E percebam que não teve diferença significativa, ó. Quem fez o protocolo clássico da dieta low carb ficou com cerca de 207 milimol por quilo de peso seco a concentração. E quem fez a dieta normal e depois subiu para a supercompensação, ficou também com 203. O que foi que o Sherman concluiu? Que você não precisa passar pela fase de depressão. Essa é a evolução do protocolo de supercompensação de glicogênio. Então, quando você for fazer a supercompensação de glicogênio, ainda tem gente que tá, ó, nas antigas aí, ó, acredita que primeiro tem que fazer uma low carb para depois fazer uma high carb. O Sherman, em 1981 já deu isso como passado. A gente não precisa fazer low carb e depois high carb. Você só precisa manter a dieta atual do paciente. E aí, 3 dias antes da prova, ou até 2 dias já funciona, 48 horas antes da prova, você vai subir o consumo de carboidrato. Normalmente, como é que eu faço na minha prática clínica? Eu subo no mínimo para 8 gramas por quilo de peso 2 dias antes da prova. Então, o atleta está lá consumindo 5 gramas de carbo por quilo de peso, normalmente é onde eu chego, 6, de 5 a 6. 2 dias antes da prova, eu vou subir para 8 a 10. 8 a 10 gramas por quilo de peso. Davi, para 8 ou para 10 ou para 9? Depende do quanto que o paciente vinha comendo antes. Se ele vinha comendo 6 gramas, eu vou subir mais ou menos para 9. Se ele vinha comendo 5 gramas por quilo de peso, eu vou subir mais ou menos para 8 gramas por quilo de peso. Se ele já vinha comendo 7, eu vou explorar para 10 gramas por quilo de peso. Então eu vou depender do consumo atual. E olha só que interessante, ó. Aquele grupo que fazia 5 gramas de carbo todo dia, que já é uma dieta boa para regenerar o glicogênio, ele não teve supercompensação, ó. O glicogênio dele subiu só o normal. Então, ou seja, ele estava com a capacidade normal, o glicogênio cheio. Mas ele não ficou além da capacidade. Porque o grande lance da supercompensação de glicogênio é o quê? É aumentar a nossa reserva de carboidrato além do que a gente tem normalmente. Só que isso acontece só no dia da prova. Esse estudo mais recente, feito com 9 ciclistas, que também foi publicado aqui no Jornal de Ciência e Medicina do Esporte, foi um estudo que ele testou a supercompensação de forma repetida. Como é que ele fazia? Os ciclistas, eles faziam 3 provas, 3 provas, que eram provas que eles tinham que colocar muita força, uma prova muito intensa e percorrer uma determinada distância no menor tempo possível. E aí, esses participantes, eles passavam por biópsias musculares do mesmo jeitinho. Aquela técnica criada em 1966. Faziam biópsias musculares e eles começavam a fazer uma dieta com 10 gramas de carboidrato para cada quilo de peso corporal. E aí o que acontecia? Ele fazia uma prova no dia e aí aquela prova baixava o glicogênio e ele comia 10 gramas de carbo por quilo de peso. Aí ele fazia a prova 4 dias depois, baixava o glicogênio e ele passava 4 dias com 10 gramas de carboidrato por quilo de peso e ele fazia a terceira prova de novo, baixava o glicogênio e aí isso é uma supercompensação repetida. Ou seja, ele tirava e aumentava, tirava e aumentava. Qual a situação que esse estudo quis mimetizar? Situações onde o praticante de exercício ele faz várias provas seguidas, por vários dias seguidos. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é atleta de vôlei e ela faz ali vários jogos quando ela tá na temporada. Numa semana ela faz vários jogos até chegar no jogo final, né? Quando tem um campeonato, por exemplo, muitas vezes são 4 dias de campeonato, 5 dias de campeonato. E aí são vários dias consecutivos fazendo isso. Isso também existe, por exemplo, no Ultraman. O Ultraman é assim, são 3 dias de prova, né? E aí o que é que esse estudo mostrou? Que você pode ter a supercompensação de forma repetida. Se você comeu 10 gramas por quilo de peso, olha o que foi que aconteceu aqui com o glicogênio deles, ó. Aqui é a concentração de glicogênio. No dia 1, que não teve, no primeiro trial, na primeira prova que não teve supercompensação, o glicogênio ficou normal, ó. Depois supercompensou, ficou muito maior, tá vendo? Ficou com quase o dobro da capacidade. E isso daqui é a performance. Quanto mais glicogênio tinha no músculo dos atletas, melhor a performance. Então, olha só, a supercompensação de glicogênio
Qual é a melhor maneira de fazer? Qual é a melhor maneira de fazer para um atleta que vai participar de uma prova no final de semana? Você vai manter a dieta habitual dele, por exemplo, 5 ou 6 gramas de carboidrato por quilo de peso, que é o normal de um atleta de corrida, de um triatleta, de um ciclista, ali 1 mês, 2 meses antes da maratona, da prova-alvo, ele vai estar comendo ali de 5 a 6 gramas de carbo por quilo de peso. Isso é importante até te falar, você já adaptar essa dieta, 2 meses antes ele tem que estar comendo bem, então 5, 6 gramas por quilo. E aí, 2 dias antes, 48 horas antes da competição-alvo, você vai subir para 8 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Essa é a estratégia mais atual de supercompensação de glicogênio. Subir para 8 a 10 gramas de carbo, diminuir o treino. O treino todo mundo já diminui, ninguém vai fazer uma competição treinando pra caramba 3 dias antes da competição, né? As pessoas já diminuem o treino drasticamente, deixa só uma rodagem leve ali, e aí nesse momento você vai subir o carboidrato para 8 a 10 gramas por quilo de peso. Isso já vai gerar uma supercompensação. Qual é o tipo de esporte, Davi, que é importante fazer isso? Principalmente exercícios que duram mais de 90 minutos. Então, para a maioria das pessoas que faz uma meia, a maioria das pessoas que faz meia maratona termina em mais de 90 minutos. Então, meia maratona já é muito bom. A grande maioria, na verdade, todo mundo, né? Ninguém conseguiu ainda completar uma maratona com menos de 2 horas. Então, até um atleta de ponta que faz maratona vai ter benefício para isso. Um Ironman, uma prova de triatlo, uma prova de crossfit, onde você vai ter vários exercícios consecutivos. Um jogo de futebol, onde o cara vai ficar ali 90 minutos jogando, né? Se ele não for substituído. Então, tem vários esporte de grupo, às vezes basquete. Você tem vários jogos no mesmo dia, vôlei, você tem vários jogos no mesmo dia. Então, esportes que exigem performance com um tempo longo de duração, vale a pena utilizar a supercompensação de glicogênio. E hoje você aprendeu a fazer isso de um jeito prático. E sabe o que é que acontece? Ó? A supercompensação de glicogênio melhora de 2 a 3% a performance e pode atrasar a fadiga em 20%. Então, a melhora de performance é muito clara. Esses dois aqui, a Louise M. Burke e o Luc Van Loon, são 2 grandes pesquisadores da nutrição esportiva. E eles atestaram nesse artigo aqui, que é um artigo de leitura obrigatória para quem é nutricionista e estudante de nutrição, essas afirmações. Então, eu utilizo supercompensação de glicogênio com os meus atletas e hoje você aprendeu a fazer isso da melhor maneira e do jeito mais prático. E se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para ti, se é aplicável para a tua rotina, deixa o like aqui, se inscreve no canal. Toda semana tem muitos vídeos como esse, falando de nutrição esportiva, de emagrecimento, conteúdos que são voltados principalmente para nutricionistas e estudantes de nutrição. Já se inscreve no canal, deixa um like aqui no vídeo para você continuar recebendo aqui as atualizações do canal. É um trabalho muito denso fazer um vídeo como esse, a gente faz uma revisão de literatura e a maneira que você tem de continuar recebendo um conteúdo com esse tipo de produção é simplesmente se inscrevendo no canal e deixando o teu like. Então já deixa aí e a gente se encontra no próximo episódio do Nutri Insights.